Olá pessoal, vamos para a nossa aula de história. Bom, vocês viram na aula passada que nós falamos sobre as especiarias, falamos um pouquinho sobre as viagens marítimas, que eram onde o comércio mais se desenvolvia. Então, lembra que eu falei para vocês que o comércio ele ficava só exclusivamente no Mar Mediterrâneo? Então, ele ficava ali entre a Europa, a Ásia e a África. Vou colocar um mapinha para vocês perceberem aqui deste lado. Bom, vamos lá então. O comércio ele ficava ali só no Mediterrâneo. E aí existiam duas cidades no Mediterrâneo, ali pertinho do mar Mediterrâneo, chamadas de Gênova e Veneza. E essas cidades eram cidades extremamente famosas, que tinham muito poder de comércio, elas eram bem cheias de comerciantes. E aí os comerciantes genoveses, eles fizeram um acordo com a galera lá das Índias e fizeram o acordo seguinte: não vamos deixar mais ninguém passar aqui pelo mar Mediterrâneo para fazer comércio. Então, se a galera quiser comprar as especiarias, eles vão ter que vir aqui para nossa cidade, vir aqui para Gênova para fazer as compras aqui. Então, os genoveses fizeram um acordo com os árabes e impediram que outros povos chegassem até as Índias. Então, como era muito lucrativo comprar especiarias, comprar joias, comprar tecidos, o que eles fizeram? Eles começaram a buscar novas rotas para chegar até as Índias. Lembra que nós falamos disso semana passada? E aí os portugueses, os espanhóis começaram a buscar um jeito de chegar até as Índias. É disso que a gente vai falar hoje, tá? Lembram também que eles não tinham tanto conhecimento dos oceanos, eles achavam que os oceanos eles eram repletos de monstros marinhos, que tinham asas, alguns pareciam peixes com dentes gigantescos, eram monstros bem horrorosos. As viagens marítimas eram super perigosas, como eu comentei, então tinha o problema das doenças, tinha o problema também de se perderem nos oceanos. Muita gente morria nas viagens, principalmente porque a comida ela estragava muito rápido e também não tinha como ter higiene dentro dos barcos, porque acabava que misturava a ratos e juntava muita doença. Então as pessoas elas adoeciam muito rapidamente e acabavam morrendo. Bom, mas o que a gente vai falar agora são dessas novas buscas por rotas para chegar às Índias. Então, todo mundo nesse período aqui queria chegar às Índias porque todo mundo queria comprar tempero, comprar as especiarias para fazer uma comida muito legal. Então, tinha canela, tinha pimenta do reino. Lembra que as especiarias eram essas? Que eram usadas para temperar os alimentos e também para conservar os alimentos, para que eles não estragassem muito rápido. Bom, pessoal, então nessa aula nós vamos falar sobre essa busca por novas rotas. Então, chegar até as Índias era super importante. Por quê? Porque lá é onde tinham as especiarias, lá é onde tinham as pedras preciosas, as riquezas para vender, né? E lembra que eu falei na aula passada que Portugal começou a buscar novas rotas? E aí um cara chamado Bartolomeu Dias, ele conseguiu chegar até a pontinha da África, até o final, e contornou o Cabo da Boa Esperança. E aí, esse nome Cabo da Boa Esperança ainda não existia. Foram os portugueses que deram esse nome. Por quê? Como contornar a África era uma coisa muito perigosa, muitos navios naufragavam, existia todo esse medo dos oceanos, então chegar até a pontinha ali da África era uma coisa extremamente interessante para eles, porque significava que eles iam conseguir. Então, por isso que ele bota Cabo da Boa Esperança, porque a chegada até ali gera mais esperanças de que eles vão conseguir contornar todo o continente africano, tá? Então é por isso que tem esse nome. Um outro cara super famoso que mais ou menos 10 anos depois, ele vai fazer uma viagem que também vai ter uma importância bem interessante, porque tem um cara chamado Cristóvão Colombo. Ele vai arranjar um financiamento do rei espanhol, então já não é Portugal, já vai ser um outro reino, o reino da Espanha. Então, os reis espanhóis, eles vão dar dinheiro para Cristóvão Colombo para ele tentar chegar às Índias também, buscar um outro jeito de chegar até as Índias. Ele chega em umas terras e aí ele acha que ele já está nas Índias, então ele acha que foi super rápido. E achando que estava nas Índias, ele chega lá, as pessoas que estavam morando nesse lugar, ele vai chamar de índios. Então, por isso que hoje a gente chama
os nativos de indígenas ou de índios. Por quê? Porque quando Cristóvão Colombo chegou aqui, ele achava que estava nas Índias. Então, quem vive nas Índias? Bom, quem vive nas Índias devem ser os índios, então vamos chamar assim. E aí é por isso que a gente chama eles de índios, entendeu? Por causa do Cristóvão Colombo. E uma coisa um pouco triste também é que o Cristóvão Colombo ele morreu sem nem saber que nunca tinha chegado nas Índias. Então ele não sabia, ele morreu acreditando que tinha chegado nas Índias, achando que aqui eram as Índias. E isso é interessante porque percebam como os europeus eles não conheciam nada dos outros continentes. Então eles só conheciam 3 continentes até então. Eles só conheciam a Europa, que é onde eles viviam. Eles conheciam a Ásia, que é onde eles faziam o comércio de comprar as especiarias, e eles conheciam a África, mas eles não conheciam os outros continentes. Então, a América ainda não era conhecida por eles ainda não sabiam da existência da América, que é o continente que a gente vive. Quando eles chegaram aqui, quando eles começaram a ter consciência de que existia um outro continente, existia mais terra no mundo, isso acabou mudando tudo, porque eles fizeram mais mapas, então você tem mapas que incluem a América, aumentando o conhecimento que eles tinham sobre o oceano, sobre os lugares também e sobre as pessoas. Então, quando eles chegam aqui, você tem nativos, que eles vão chamar de índios, que vivem de jeitos totalmente diferentes do deles e que eles não conhecem ainda, do jeito que eles falam uma língua diferente, tudo completamente diferente. Então imagina como foi a cabeça deles quando eles chegaram aqui. Parece que era como se fosse um jogo que estava desbloqueando vários mapas, vários territórios, porque toda vez que eles chegavam em mais terras, eles iam conhecendo coisas, iam dominando, iam fazendo moradia. Então é como se eles fossem desbloqueando vários jogos e vários mapas. Foram aparecendo continentes nos mapas que eles tinham as cartas marítimas, e aí eles vão colocando mais continentes, vão botando mais terras. Olha que interessante. Existe uma discussão bem importante que fala o seguinte: a gente não pode dizer que os europeus descobriram o continente americano ou, por exemplo, que descobriram o Brasil. Então, sabe quando perguntam assim, qual foi a data do descobrimento do Brasil? E as pessoas dizem que foi em 1500, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui. Isso é errado de falar. Por que é errado? Porque quando você descobre alguma coisa, significa que ninguém sabia da existência daquilo, não é? Então, a gente não fala descobrimento. Porque quando os portugueses chegaram aqui, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, ou quando Cristóvão Colombo chegou aqui na América, já existiam pessoas vivendo aqui, tanto que eles vão colocar nomes nessas pessoas, não é? Então, a gente não fala de descobrimento, nós falamos que eles chegaram. Então, qual foi a data da chegada dos europeus no continente americano ou no Brasil? Aí a gente fala sobre isso, mas descobrimento é um jeito errado de falar. Por quê? Porque já existiam povos vivendo aqui, já existiam indígenas vivendo aqui há muito tempo, já existiam os maias, os astecas, então a gente não pode falar isso. Descobrimento é errado dizer, tá bom? E a chegada dos europeus aqui no Brasil, como foi que aconteceu isso? Então, o Pedro Álvares Cabral, que foi o cara responsável por conduzir todos os navios até aqui nessa região onde vai ser o Brasil, ele na verdade não estava vindo para cá. O que aconteceu? O rei português disse para ele bem assim, então vá lá nas Índias, pega umas especiarias, traz umas pedras preciosas pra gente, compra lá umas coisas e você traz. E por onde você passar que tiver terra, você bota o nome da gente lá e diz que a gente é dono, tá bom? Aí ele, tá bom, beleza. Então é isso que vai acontecer. O Pedro Álvares Cabral, ele sai uma viagem para ir comprar especiarias e aí do nada tem um ventinho lá e ele vai lá pro Brasil. Mas essa história é uma história muito mal contada. Por quê? Muito tempo antes, lembra do Cristóvão Colombo? Ele não tinha chegado nas terras que ele achava que eram as Índias? Então, bom, a galera meio que já sabia. Depois de um tempo, a galera meio que se ligou que lá não era Índia nenhuma. Então, o que eles fizeram? Bom, aí o Pedro Álvares Cabral, sabidinho, já sabia que tinham as terras lá pra cima, que o Cristóvão tinha encontrado. Como o Cristóvão, ele chegou lá primeiro, então era do Cristóvão, né? Bom, e aí o Cristóvão chegou primeiro nessas terras, então as terras eram do Cristóvão, só que mais para baixo, assim, descendo um pouquinho mais,
o Cristóvão não era dono daquelas terras ali, né? A Espanha não era dona daquelas terras. Então o que eles fizeram? O Pedro Álvares Cabral deu uma desviadazinha assim de leve e chegou nessas terras. Aí ele chegou aqui e falou: ah, essas terras é nossa. Então, lembra da ordem do rei? Tudo que você encontrar de terra aí na frente, diz que é nosso, finca uma bandeira e pronto. Então foi o que ele fez. E aí por isso que o Brasil, essas terras aqui viraram terras dos portugueses, porque o Pedro Álvares Cabral chegou aqui, tá? Então o rei português também virou o dono. E aí depois que ele passou por aqui, ele só entrou dentro do barquinho dele e foi embora para as Índias, que ele queria mesmo era ir para as Índias. Uma coisa interessante que eu não mencionei para vocês é que em Portugal tinha uma escola chamada Escola de Sagres. Era uma escola náutica, ou seja, era uma escola para ensinar as pessoas a navegarem, para ensinar os marinheiros. Então, era uma escola só de marinheiros. Eles ensinavam a navegar, ensinavam a construir barcos, enfim, ensinavam tudo, a ler os mapas. E era uma escola basicamente super secreta, então ninguém sabia nada do que eles falavam lá dentro, porque quem conseguia achar as terras primeiro eram donos das terras, então ninguém queria dar bobeira de deixar o outro lá, o outro reino, descobrir onde é que estavam as suas terras, onde é que, como é que chegava nessas terras. Então, principalmente as rotas para as Índias era um segredo, ninguém podia saber de nada. Então, era uma escola bem secreta.